Queridos, então, no nosso segundo dia, nós vamos falar que Cristo é a resposta também para todos os nossos problemas. Tem uma canção, né, que se canta aqui, o Ministério de Louvor, que fala que problemas todo mundo tem. Ninguém é perfeito. Mas é justamente a graça do Senhor que nos ajuda. E se a gente pensar, queridos, né, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu tenho passado muitas dificuldades, vamos dizer, muitos perrengues. Será que sou só eu ou tem gente aqui que também tem problema, enfrenta dificuldades? Como é que está aí para vocês? Está tudo bem? Está tudo de boa? Ou vocês também estão aí remando, lutando, matando um leão por dia? É mais ou menos assim, né? E eu vejo também que depois da pandemia, assim, muitas coisas mudaram. Né? A gente trabalha, assim, né, com pessoas, o meu trabalho é ouvindo pessoas, lidando com situações difíceis. E eu percebo, né, questões familiares, questões de alguns transtornos emocionais, como ansiedade, como depressão, afloraram muito. Não foi que a pandemia trouxe isso, mas na realidade as pessoas já tinham esses componentes, ou também situações que elas viveram, né, principalmente recentemente, acabou aflorando isso, né, proporcionou que esses transtornos viessem a acontecer. E nós aqui, como o pastor Luciano falou, né, irmãos? Nossa, eu nunca pensei que ia ser tanta prova assim, que a gente tem passado, porque todo dia é uma coisa diferente, né? Os irmãos aí que nos acompanham bem de perto, né? A irmã Luana, que está aí com o projeto, né? A gente tem hora que fala, hoje eles eram aí, irmãos, o Lucas, a Luana, o Alex, eles deram uma limpadinha nos coqueiros, puseram terra, né? Que às vezes dá até dó que eles jogam entulho lá. A gente já pediu, mas não tem jeito. Então, são situações e, às vezes, questões que a gente tem que pagar, então você fica preocupado de honrar. Mas Deus, queridos, em todos esses meses, Ele tem realmente suprido. Mas o nosso lado humano, ele fica, às vezes, angustiado, preocupado. Né? A gente veio ontem aqui, tinha um combinado de tirar todas as coisas, chegamos, estava tudo espalhado, tudo bagunçado. Ai, meu Deus, aí você tem que respirar fundo, contar até 10, mas o estresse às vezes toma conta. E outras situações que cada um tem vivenciado. Às vezes são questões familiares dentro da sua casa, às vezes é uma questão do emprego que não está bem, né? É difícil trabalhar. Hoje eu sou autônoma, mas eu trabalhei aí 18 anos empregada, né? Em hospitais, que é também um lugar bem difícil, né? Saúde, assim, é um teste para a nossa saúde mental. Mas, às vezes, você está aqui e está vivendo, né, uma situação muito difícil. Mas, para todas essas questões, eu quero dizer para você que Cristo é a resposta. Talvez você venha aqui para hoje e falar, ai, meu Deus, como eu queria, né? A gente falou ontem que a missionária acabou não conseguindo vir, ela estava vindo para São Paulo, mas infelizmente teve esse assalto. Então, a gente entende que às vezes Deus permite certas coisas e Ele sabe. Mas é bom ver você aqui, porque você está vindo buscar a Jesus. Claro, a missionária é uma bênção, né? E às vezes a gente fica, ai, que pena, porque eu queria tanto, quem sabe Deus ia dar uma revelação para ela ia falar comigo. Mas nós vamos ver hoje, queridos, na palavra de Deus, que Deus, Ele age de formas diferentes para cada um de nós. Porque Ele sempre quer nos ensinar alguma coisa. Então, se você está vivendo num ciclo de preocupações, né? A gente fala um loop, aquele ciclo que se repete, parece que de novo, né? Você fala, nossa, não acredito que de novo eu estou passando isso. Saiba que o Senhor, Ele pode mudar a sua história nessa noite. Amém? Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, como nós já dissemos no início, que o Senhor está
conosco, porque nós começamos esse encontro, essa celebração, entregando esse tempo nas mãos do Senhor e crendo que Ele está aqui, porque senão não tinha sentido, né? A gente vem às vezes cansado, semana corrida, mas vocês se esforçaram de estar aqui para buscarem ao Senhor. Então eu tenho certeza que mesmo que você veio cansado, precisando muito de uma bênção, saiba que o Senhor nesta noite Ele está renovando a sua fé e a sua esperança, porque os nossos olhos estão em Deus, estão em Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Porque todas essas situações que eu acabei de falar, queridos, elas roubam a nossa esperança, elas minam, a nossa força, porque tem hora que você fala, meu Deus, não estou aguentando. Já teve algumas situações bem difíceis na minha vida que eu passei, e eu falei, Jesus, não aguento, não estou aguentando, me sustenta, me segura. E aí naquele momento de tanta dificuldade, de choro, de tristeza, eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida. E nesta noite nós vamos fazer um clamor especial no final, para que Deus realmente também nos ajude você, que precisa da graça de Deus, da direção, para que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Bem, vamos ler então, se você pode, se você tem a Bíblia aí, física, digital, João 5. Nós vamos ler aqui em João 5, uma narrativa bíblica de alguém que estava com muitas aflições, e o encontro com Jesus transformou a vida dele. Em João 5, Evangelho, versículo de número 1. Diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Pai querido, nós te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor e pela tua palavra. Que teu Espírito Santo venha alcançar a cada coração nesta noite e suprir todas as necessidades físicas e emocionais, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, nós lemos aqui, sobre um homem que tinha muitas dificuldades na vida. Talvez você já leu esse texto, já ouviu muitas palavras sobre ele, mas ontem, eu estava pedindo uma palavra ao Senhor para esse dia, e Deus falou muito forte no meu coração sobre esta palavra, e não somente esta cura física que esse homem teve, mas de algumas circunstâncias da nossa vida que às vezes acontecem e é muito difícil para nós. Quando a gente olha para esse homem aqui, então, ele tinha uma deficiência física, que não o deixava andar, caminhar, ele ficava só prostrado. E pensa, queridos, que hoje, graças a Deus, com toda a tecnologia aumentando, a medicina, tem muitas possibilidades para uma pessoa com uma deficiência física que, por exemplo, não pode andar.
Mas no tempo deste homem, o tempo que Jesus estava na terra, dessa narrativa bíblica, não tinha recursos. E pelo contrário, esse homem, ele era até, assim, tinha uma discriminação por ele ter essa deficiência, né? Sempre aquela ideia do pecado, que o pecado geraria uma enfermidade, né? Uma punição, ou ele ou seus pais pecarem, por isso aquele homem estava com essa deficiência. Ele não podia conviver com as pessoas. Uma das coisas, por exemplo, que uma pessoa com deficiência não podia fazer era ir para o templo, porque ele era considerado impuro, então aquele homem não podia ir para o templo. E também aqui, diante o que a gente leu, ele era uma pessoa sozinha, não tinha, né? Ele queixa a Jesus essa questão, olha, a gente tem lá esse tanque, que é até interessante, eu dei uma pesquisada do tanque de Betesda, né? Eu vi algumas coisas e eu vi que depois a minha Bíblia tinha isso, eu vi uns relatos teológicos. Nós não vamos entrar nessa questão, que não tem, né, como a gente comprovar, mas, por exemplo, se você olhar aí, se você tiver com a Bíblia, não sei se a sua Bíblia tem, mas o versículo 4, ele tem um parênteses assim, né? Não é bem parênteses esse sinal aqui. Mas é como se fosse uma narrativa que não consegue ter uma prova. Alguns historiadores, eles contestam um pouco disso. Será que vinha um anjo mesmo e movia aquelas águas? Mas alguma coisa acontecia naquele lugar. Aquelas águas, elas se moviam. E as pessoas que iam até ali acreditavam que havia um poder sobrenatural, que quando elas entravam, elas eram curadas. E interessante, quando você lê sobre isso, né, que a corrupção sempre existiu no mundo, né, coisa terrível isso aí. E diz que as pessoas que tinham mais recursos, né, elas pagavam também algumas pessoas, e elas, para ajudá-las, e pagavam também pelo lugar, para que elas ficassem mais próximas desse tanque, para quando houvesse esse mover sobrenatural da água, essas pessoas pudessem entrar e serem curadas. Então, esse homem era pobre também, não tinha recursos, e ele também era uma pessoa sozinha, né? Não tinha família, não tinha amigos, não tinha ninguém que o acompanhasse ali durante essa trajetória. E quanto tempo que ele estava ali, irmãos? A gente leu? 38 anos. A gente começou falando aqui das dificuldades da vida. Eu não sei você, mas eu dei uma pensada na minha vida, falei, nossa, acho que eu nunca tive uma prova de 38 anos, né? Porque é assim na vida, normalmente, irmãos, a gente tem uma prova, a gente ora, a gente busca, né? Sei lá, uma situação difícil da vida, e você, parece que aí chega uma hora, vem o milagre, vem a bênção, glória a Deus, a gente se alegra, mas daqui a pouco vem outra, né? Mas, claro, tem pessoas que podem estar com uma dificuldade há muitos anos, como esse homem, que era a questão da enfermidade. Além de não ter recursos, de não ter amigos, não ter familiares, pessoas que ajudassem, não poder andar, a enfermidade não era curada. E bem interessante a gente ler aqui, que, né, diz que nesse tanque, nessa porta das ovelhas aqui, diz que eram várias entradas que tinha em Jerusalém, né, no muro, e os tanques eram reservatórios de pedras que as pessoas entravam ali. Mas não davam todas no tanque. Uma delas, essa porta das ovelhas, dava no tanque, né, de Betesda. E justamente, né, nós lemos aqui, que tinha no verso 3 uma multidão, diz aqui, multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Pensa que tinha muita gente.
num tempo que não tinha recurso da medicina. Mas o que eu acho lindo quando eu leio essa história e comecei a pensar, né, porque Deus me deu esse texto, eu comecei a pensar uma coisa: como é que Jesus ele entra, né, várias portas que tinham lá, 12 entradas, ele entra nesta porta e tem uma multidão de pessoas, e justamente Jesus, ele vai de encontro a este homem. E isso é maravilhoso. E Jesus começa a conversar. Só que aquele homem, que nem cita o nome dele aqui na Bíblia, irmãos, ele não conhecia Jesus. Porque se você continuar lendo, nós vamos ler alguns versículos depois também. Quando ele é curado, as pessoas perguntam: quem é que te curou? Né? Porque nós lemos aí que Jesus mandou ele levantar, tomar o leito, né, e seguir. Só que justamente era um sábado, e ele pegou, né, a sua cama lá, o seu colchão, seu colchonete, sua barraca, sei lá, né, e começou a andar. Aí encontra lá uns judeus, né, diz aqui durante o texto, e fala: como é que você está carregando a sua cama aí, meu? Hoje é sábado, você não sabe não? E eu imagino aquele homem que tinha recebido um grande milagre, que ele estava há muito tempo. Provavelmente ele não tinha 38 anos, ele tinha mais do que essa idade. Mas há 38 anos ele estava acometido da enfermidade. Acredito que ele estava, né, muito feliz, muito alegre, porque, queridos, quando a gente recebe uma bênção, um milagre, a gente se alegra, né? Aleluia, a gente quer pular, a gente quer contar para todo mundo. Então isso é tão gostoso. E a gente vê que às vezes há tantos empecilhos. Mas por que Jesus então vai até aquele homem? Porque Jesus, queridos, não queria só curá-lo. Jesus também queria salvar aquela pessoa. Jesus queria que ele fosse transformado, não só fisicamente, mas também na sua alma, no seu coração, para que ele vivesse essa transformação. E aí eu quero deixar aqui alguns pontos importantes para você. Você que veio nessa noite, você que está aqui nesta campanha, você que vai ouvir esta mensagem, e precisa também de uma bênção, de um milagre. Aleluia! Tem alguns pontos que nós podemos tirar aqui, desta leitura que nós fizemos, para alcançar o nosso coração, e nos ajudar, aleluia, ver que Cristo ele pode nos dar a resposta para todos os problemas da nossa vida. Aleluia. Primeiro, é sobre o tempo. O tempo da aprovação não limita a ação de Deus. O tempo, queridos, ele pode ser um termômetro, né? Será que a gente vai ter fé diante de uma luta, diante de um problema? Quando a gente olha aqui, ó, versos 5 e 6, fala então que aquele homem estava ali, né, enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há tanto tempo. Então, assim, por que é que Jesus sabia que aquele homem estava ali há tanto tempo? Ninguém foi lá e apresentou: olha, Jesus, tem misericórdia desse homem aqui, que ele está 38 anos deitado, coitado. Não, Jesus, por ser Deus, aleluia, e ele queria fazer uma obra, queria que aquele homem tivesse um encontro com ele, de cura, de transformação. Ele vai até ele, ele não olha para a multidão que está ali. Claro que havia uma diferença, parece que aqui o texto não fala, mas um pouco antes, né, diz que Jesus ele estava com uma multidão de pessoas que estavam atrás de Jesus. Quando Jesus entra neste lugar, não cita aqui o texto que havia uma multidão com Jesus, mas sim ele encontra uma multidão de pessoas necessitadas. E o lindo é saber que Jesus, sendo Deus, ele é onisciente, que quer dizer que Deus ele sabe de todas as coisas. Às vezes a nossa mente humana não dá para compreender, né?
Como é que Deus sabe de todas as coisas? Como é que Deus está em todo lugar? Porque a palavra de Deus diz, né, queridos? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus é poderoso, Deus é o Senhor de todas as coisas. E muitas vezes, querido, a tua bênção vai passar pelo teste do tempo. E será que a gente vai permanecer firme? Adorando ao Senhor, clamando, buscando, Senhor, olha, eu estou precisando dessa bênção. Ou será que eu vou orar uma vez, duas e já vou desistir, já vou desanimar? Porque, queridos, né, tem bênçãos que demoram a acontecer, né? Tem um testemunho da irmã Dirce, que orou pelo seu esposo, seu João. Ela já falou, acho que quase 50 anos, né? Não vou lembrar exatamente aqui, mas foi muito tempo. E Deus ouviu a oração dela, e uma hora Deus encontrou seu esposo e salvou. E outras coisas que nós já oramos, né? Cada um, como eu falei, eu não lembro de nenhuma benção que eu orei por 38 anos, mas já tem uma benção, uma prova que eu oro há 14 anos, e eu estou esperando, né? Uma hora Deus vai bradar, vai mudar a situação. E você, que está aí com uma dificuldade, que está com algo, sabe, que inquieta o seu coração ou que te entristece, será que o tempo tem sido um entrave na tua vida? Será que o tempo, você fala isso para Deus nas suas orações? Senhor, não é possível, eu estou orando, eu estou te buscando, e parece que o Senhor nem me escuta, porque olha quanto tempo eu estou pedindo essa bênção. Mas saiba nessa noite, se você está esperando algo do Senhor, e o seu coração está inquieto, está ansioso, né? Porque a ansiedade, queridos, é essa expectativa de futuro que muitas vezes a gente tem, que todo mundo tem a sua porção de ansiedade, tá? Mas quando ela se torna prejudicial, é quando ela nos atrapalha no nosso dia a dia, nas nossas situações, né, nos nossos afazeres, aquilo que ela nos impede de descansar, de relaxar, de dormir, porque aquele pensamento fica recorrente na tua cabeça. O Senhor quer que nesta noite você descanse. O Senhor quer que você leve a Ele a sua ansiedade. Lá, Pedro, ele fala isso, 1 Pedro 5:7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus está cuidando de você. Ainda que você esteja atribulado, angustiado, muito preocupado com uma situação, ou até achando, queridos, que a bênção está demorando, acalma teu coração, porque Deus, Ele sempre vai agir na hora certa. Diz lá, né, tem um ditado do mundo que fala que, como é que é? Deus não tarda, Deus tarda, mas não falha, né? Mas eu quero dizer para você, segundo a palavra de Deus, que Deus nem tarda e nem falha. Deus, Ele age na hora certa. Então, se você está angustiado, nessa noite, respire fundo. Fala, Senhor, acalma meu coração, traz paz. Aleluia, porque Deus está cuidando de ti. Se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida dos pardais, como é que você, que é a imagem e semelhança do Senhor, Deus não está cuidando? Aleluia. Segundo, na resolução dos nossos problemas, precisamos admitir que precisamos de Cristo. É bem interessante aqui, o verso 6, agora o finalzinho. Jesus perguntou para aquele homem, queres ser curado? E o primeiro passo, queridos, para a resolução de um problema nosso, seja ele físico, seja emocional, até espiritual, porque às vezes, queridos, nós somos acometidos de problemas espirituais, uma perturbação, algo, né? Tem pessoas que veem coisas, sente, e aquilo é ruim. Esses dias mesmo eu fui procurada por uma pessoa que estava bem angustiada, porque ela disse que vê algumas coisas, né? E como às vezes o pessoal sabe que a gente é cristão e vem buscar na psicologia, mas também quer uma interpretação daquela realidade que ela está passando. E algo que um dia Deus falou comigo,
E eu sempre falo isso para essas pessoas. Eu falo, olha, a psicologia é uma ciência, né? Então, a ciência está baseada em fatos, em pesquisas. E a fé está baseada naquilo que você crê. E ali a gente começou a conversar, e eu perguntei, ela falou, eu tenho muita batalha espiritual, e começou a contar. E eu perguntei, mas como é que essas batalhas? Me relata, eu quero entender para te ajudar. E aí ela contou muitas coisas, muitas situações. E a nossa mente, às vezes, queridos, ela pode se misturar com esses problemas, né? Que aí surgem os problemas emocionais também. A fé é uma coisa, a emoção é outra, só que uma caminha bem do ladinho da outra. Por isso, às vezes, diante das dificuldades, parece até que a gente não tem fé, né? A gente fica chateado. Meu Deus, mas estou doente, eu estou isso, estou aquilo, parece que eu não tenho fé. Mas não é, é porque está muito perto. E às vezes a gente se angustia. Porém, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e a gente entende que a gente precisa também de uma mudança, de um posicionamento, de algo que vai depender da nossa atitude, para a gente alcançar a bênção do Senhor. Às vezes a gente precisa dessa mudança. Aleluia! E às vezes, olhando aqui para o homem, Jesus perguntou para ele o quê? Você quer ser curado? Parece até, né? Jesus vai perguntar para uma pessoa que está no tanque, ali, né? Um tanque que era nominado por curas, e Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? A resposta dele foi, sim, Jesus, eu quero ser curado? Não. Ele veio com queixas. Olha lá. Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E às vezes, queridos, nós acostumamos com os nossos problemas, com as nossas necessidades. E aí a gente fala isso, né? Ai, meu Deus, a minha dor, né? A nossa Loide não está aqui hoje, né? Ela é uma bênção na nossa vida ali. Ela trabalha na Unixul, bem no setor de fisioterapia. E a gente está sempre por ali, né? Os quebrados. Eu fui, né? E a professora... Aí perguntou, onde dói? Falei, dói o pé, dói o joelho, dói o quadril, né? Ela brincou assim, ai meu Deus, nem sei o que eu vou fazer com você. Porque eu fui com o encaminhamento do quadril, né? Mas o pé estava tão ruim, tão inchado. Eu falei, não, eu vou ter que cuidar do pé para melhorar o quadril, para depois para o quadril. Então, assim, às vezes a gente é cometido, só que a gente aceita, sabe? A gente se conforma e a gente vira meio vítima, sabe? Ai, a minha dor, o meu problema, o meu desemprego. E às vezes, queridos, nós estamos aqui numa campanha onde Jesus também está perguntando para você, você quer ser curado? Ou o que queres que eu te faça? Qual é a tua necessidade? O que é que você precisa? E a gente vai com esse caminhão, sabe? Ai, Senhor, eu não aguento mais. A minha dor, o meu problema, a minha pressão, o meu joelho, o meu pé. Ei, presta atenção. Jesus quer transformar a tua vida. Queridos, conforte essa palavra. Cristo é a resposta. Ele pode mudar qualquer situação, seja de enfermidade, seja de problemas familiares, de desemprego, não importa. O importante é você abrir o seu coração e os seus ouvidos quando Jesus te pergunta, que queres que eu te faça? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Ou você quer ficar segurando essa dor, sabe? Andando como se você tivesse que carregar correntes. Não, isso pode mudar, mas vai depender da sua atitude, porque tudo, queridos, muitas vezes vai precisar de um esforço da nossa parte, de crer no poder de Deus, de buscar, de vir na casa de Deus, né? Nós não estamos tendo reunião de oração, mas eu acredito que mais 2 semanas a gente volta, porque a gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente precisa cultuar, a gente precisa tomar ceia.
porque isso traz conexão com o céu, nos aproxima do Senhor. E muitas vezes, queridos, os problemas do dia a dia dominam a nossa mente, dominam o nosso coração, as tristezas, as decepções que a gente passa. Aí a gente parece que vai ficando, sabe, aquele crente velho, mas no sentido assim, eu creio no poder de Deus. Mas parece que a gente não vive mais milagre, por quê? Por quê? Será que Deus mudou? A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então Jesus não muda. Se Jesus não muda, quem é que mudou? Somos nós. E queridos, nós precisamos aprender, aleluia, que para Deus não há impossíveis. E o que move o coração de Deus é a nossa fé, mas acreditar de verdade, né? Muitas vezes, diante desse processo que nós estamos vivendo, eu tenho orado, a última quarta-feira que nós fizemos lá no outro salão, né, o pastor Lucas pregou, foi a penúltima, sobre a incredulidade. E eu, depois daquele dia, eu tenho orado sempre, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, cura isso, né, que eu possa ter fé, que eu possa acreditar, mas de verdade. Porque quando a gente acredita de verdade, a nossa atitude é outra. Aleluia, a gente não fica só, sabe, reclamando, chorando. Não que você não pode chorar. Mas, você está bem? Não, estou morrendo. Estou, né? Minhas costas. Eu sei que tem dia que a gente está assim, né? Hoje eu estou mais ou menos assim, né? Mas estamos aqui, crendo neste poder. E que você saia desta campanha, queridos, acreditando nisso. Aleluia, que Deus, Ele pode todas as coisas. E o terceiro e último ponto é, diante de Cristo, parta para a ação. Diante de Cristo, parta para a ação. É bonito olhar aqui de novo o versículo 6, que Jesus pergunta para ele para ser curado, e ele fala todas aquelas coisas para Jesus, só que parece que Jesus não liga muito para aquilo, né? Porque, sabe, queridos, Deus, Ele nos ama. Mesmo que a gente, assim, a gente fraqueja, a gente duvida, a gente é incrédulo. Mas Jesus é misericordioso. E Jesus tinha uma obra para fazer na vida deste homem. E Jesus tem uma obra para fazer na tua vida. Aleluia! Olha aqui, ele lamenta, né, no verso 7. Só que Jesus parece que não escuta aquilo. Olha o que Jesus fala para ele. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Tá bom, você está aí queixando? Para mim isso não é problema nenhum para mim agir. Levanta daí, parte para a ação. E diz aqui o verso 9, queridos, que é maravilhoso. Diz, imediatamente o homem se viu curado. Aleluia! Tomando o leito, se pôs a andar. Aleluia! Queridos, muitas vezes nós vamos precisar ação. A gente ora, a gente busca o Senhor, mas tem hora que a gente precisa agir. Rapidamente eu quero contar um testemunho, né? A gente sempre fez muitas campanhas, e teve uma das campanhas que a gente fez, alguns anos atrás, né, 2015, eu estava num momento muito difícil, eu estava meio como esse homem aqui, né? No começo do 2014, 2015, assim, 2014 eu estava muito preocupada com muitas coisas, principalmente com a casa que eu morava. As janelas estavam apodrecidas, né? Eu tinha ficado viúva, não tinha como arrumar, não tinha dinheiro, só que eu também não tinha ação, né? 2013, assim, lembro que eu estava bem, assim, fragilizada ainda com a situação. E eu comecei a orar, porque, irmãos, estava assim feio, né? Minha vizinha está aqui, não vai me deixar mentir, né? Eu comprei um plastiquinho azul, sabe aquele de carteira de escola, aquele leitorzinho, pus lá nos banheiros que estava apodrecido, né? Porque é ruim, né? Janela quebrada apodrece, era aqueles quadriculados, o vidro caiu, você vai tomar banho, mal vento no banheiro, né? Aí vamos um plastiquinho. E um sobrado enorme.
E eu fiquei uns 2 anos olhando aquilo, sem ter, sabe, vontade. Eu estava muito parecida com essa situação do homem ali, desanimada. Mas aí eu comecei a orar, falei, Jesus, tem misericórdia. Porque foi muito difícil para mim o processo do pastor, né, a enfermidade, me abalou muito, né, porque, queridos, foram quase 6 meses de muito sofrimento. Ele era uma pessoa muito boa, muito bacana, eu amava muito meu esposo, então, depois da morte veio aquelas confusões na mente, só que eu precisava agir. E aí, então, eu lembro 2013, 2014, eu comecei a orar, Senhor, me ajuda, né? Não tinha recursos, tinha terminado a faculdade, mas não tinha. 2013, o meu filho se formou, eu ainda pagava as contas dele, e não tinha nada assim, aquela situação tão confusa. Só que eu lembro que eu comecei a orar. E uma coisa eu comecei a pedir para Deus, falei, Senhor, eu quero mudar daqui. Por causa da lembrança, né, irmãos? Fica muitas vezes assim, você perde alguém que você ama, e você ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito, parece que vai dando aquela angústia. Eu falei, Deus, eu quero mudar. Só que assim, meus filhos às vezes falavam, então mãe, aluga aqui e muda. Alugou um apartamento e paga. Irmãos, mas como é que eu ia alugar um apartamento com as janelas lá tudo de plastiquinho azul? Não dava. Então eu me levantei, comecei a orar, e a gente começou a fazer umas campanhas. Eu lembro que uma campanha, né, que foi bem no dia, que marcou tanto a minha vida, que vai fazer aniversário agora, né, que foi no dia 15 de setembro de 2015, e eu lembro que a pastora, a missionária Cida, ela veio pregar, e ela pregou sobre aquela mulher sírio-fenícia, que ela precisava de uma bênção, ela foi atrás de Jesus, e Jesus parecia que estava desprezando aquela mulher, mas ele só estava testando a fé dela. E daí ele fala ali, olha, que, né, o pão era para os filhos, e ela fala, Senhor, até das migalhas, os cachorrinhos se alimentam. Então Jesus olha para ela e fala, olha, eu nunca vi tanta fé igual a sua. E o que ela pregou naquele dia foi sobre ação, que a gente precisava orar, mas a gente precisava agir. E aquela palavra falou tão forte, irmãos, no meu coração, porque eu já tinha ido olhar alguns apartamentos na região, mas eu não tinha dinheiro para comprar uma janela, quanto mais um apartamento. Mas aquela palavra foi profética e eu recebi no meu coração. E eu lembro, isso foi, antes era terça, os nossos cultos, e na sexta-feira eu tinha um curso, até com a minha irmã que me convidou, de saúde mental do idoso aqui na prefeitura. Eu falei, vamos lá. E eu no curso e a cabeça na palavra profética da missionária. Falei, não, quando eu sair daqui eu vou lá ver o apartamento. Queridos, e eu fui, porque a palavra, eu recebi a palavra profética e ficou queimando. E ali eu comecei a me movimentar para ação. Enfim, eu já contei aqui, mas chegou lá, eu encontrei um corretor, ele mostrou um apartamento, e ele falou que tinha que dar 50 mil, eu falei, mas eu não tenho, e como que pode fazer? Enfim, nós descemos, estava lá olhando, porque ele começou a me mostrar, queridos, que tinham outros apartamentos também à venda, pela empresa, né, pela construtora. E naquele momento que eu estava lá de fora, passou o dono do apartamento, e o cara, o corretor, olha, viu seu apartamento, gostou, mas ela não tem dinheiro de entrada. E ele falou assim, manda ela fazer uma proposta. E a gente fez uma proposta, irmãos, maluca, 2 anos para pagar uma entrada, né? Coisa que é Deus que pode agir. E Deus agiu. E aí, irmãos, foi lindo, porque o homem falou assim, não, a gente fez a proposta, ele falou, não, eu vou aceitar. Eu conheço essa mulher. Para mim, eu nunca tinha visto aquele homem. Ele falou, eu conheço ela da Jacuí, eu conheço ela ali da igreja, das crianças, né? Queridos, Deus sempre está te vendo aquilo que você está fazendo, mesmo que seja choro, mesmo que seja lágrima, mesmo que aos olhos humanos, as pessoas olhem para você e digam, coitado desse aí, não vai chegar a lugar nenhum, não vai acontecer nada.
Mas quando, aleluia, nós estamos clamando ao Senhor, ou simplesmente estamos, Senhor, me socorre, me ajuda, o Senhor sempre vai ouvir o teu clamor, o Senhor sempre vai ouvir a tua oração, mesmo que você tem hora que está tão amargurado, que está até murmurando. Foi assim com esse homem, queridos, né? Jesus nem deu atenção à lamentação, mas Jesus queria fazer uma obra, e assim foi na minha vida, queridos. Eu comprei aquele apartamento, e foi tão lindo o ano passado eu estava fazendo uma faxina, e eu vi um papel que eu escrevi vários pedidos de oração, assim, sobre esse processo do apartamento, que eu tinha que comprar algumas coisas, né, móveis, a reforma lá, onde hoje é a clínica, e eu sei que Deus foi suprindo. Eu fiz uma reforma na época na clínica, lembro, que foi 20 mil só de materiais, todas as janelas, trocamos tudo, pintamos, fizemos um monte de coisa, irmãos. Foi socorro de Deus, foi resposta de oração, mas eu tive que dar o primeiro passo, eu tive que acolher a palavra profética que estava sendo dirigida para mim, e ali eu comecei a me mover, comecei a andar, e eu não sei qual é a tua necessidade aqui, mas você está aqui, você está na presença de Jesus, e isso é poderoso, aleluia. Por mais que a gente lute, que o inimigo tente se levantar para nos desanimar, saiba que contigo está o braço forte do Senhor, aleluia. Ele é vencedor invicto, Jesus nunca perdeu uma batalha. Quer companhia melhor? E talvez você precise de uma mudança, mas você está com medo. Está com medo, né, irmão Eduardo? Vai com medo mesmo. Mas vai com Jesus. Senhor, eu não sei, me dirige, abre a minha mente, abre o meu coração, aleluia. Se estiver com falta de fé, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, mas parta para ação, porque Jesus ordenou, falou, olha, né, ele fala para ele, levanta-te, levanta-te, e hoje o Senhor está te dizendo, levanta-te, marcha, diga ao povo de Israel que marcha, aleluia. Olha para Jesus. Se você olhar para a sua força, pode ser que ela seja pouca, pode ser que ela seja pequena, mas o teu Deus é grande. Jesus é vencedor invicto, e Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, aleluia. Você precisa dizer para Jesus, Senhor, me ajuda, me sustenta, e comece a caminhar, comece a ação, aleluia. Mas ação assim que te leve para o milagre, para a bênção, aleluia. Talvez o que você tem feito até agora não está dando certo, ore, Senhor, dirige os meus passos, muda essa história, olha meu coração, Deus te conhece. Jesus conhecia aquele homem, diz a palavra, que estava 38 anos lá. Ele não falou isso antes de Jesus chegar, ninguém apresentou ele, mas ele foi, porque Jesus queria transformação, aleluia. Se levante, foi a primeira, ordenança de Jesus, aleluia. Levanta-te, 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 aleluia, aleluia. Deus não quer te ver assim. Derrota não é coisa de cristão, irmãos, aleluia. Creia no Senhor, creia no seu Deus, creia que Cristo é a resposta para todas as tuas necessidades, e aí você vai começar a andar sobre o mar. Foi o que aconteceu com Pedro. Senhor, se tu és mesmo, fala para mim aí que eu vou. Então vem, Pedro, ação. Muitas pessoas falam, ele teve medo, irmãos, mas não tem ninguém na Bíblia que andou sobre o mar, teve ninguém, foi ele, aleluia. Então nesta noite, levanta e anda, aleluia.
Glória a Deus. Hoje você não precisa de um tanque. Aleluia. Você não precisa correr de um lado para o outro na busca de um milagre. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui. Jesus está ao seu lado. Jesus prometeu estar conosco, queridos, todos os dias, até a consumação do século. Não é dia de sol, não é dia de verão, é todos. Aleluia. E por que você não precisa de um tanque? Porque Jesus é a fonte das águas vivas. Aleluia. Ele tem vida, e Ele tem vida em abundância. Aleluia. O que você precisa dizer para Jesus a tua necessidade? O que queres que Jesus faça? Aleluia. Você precisa de cura, você precisa de restauração, você precisa de portas abertas, você precisa de um milagre. Aleluia. Comece a partir para a ação. É a primeira ação. Nós vamos orar juntos nessa noite. Eu quero orar por você. Aleluia. E só para encerrar aqui antes da oração, eu quero deixar o versículo 13 e 14 aqui, que diz assim, ó. Mais tarde, vou ler o 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que Jesus disse para ele, você que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Além da cura física, ele foi restaurado espiritualmente, porque ele teve um encontro com Jesus. Que sua vida daqui para frente, querido, seja de força, mas seja de temor, seja de obediência à palavra do Senhor, para que você viva coisas incríveis, milagres. Aleluia. Eu falei do apartamento, mas, por exemplo, quando eu estive grávida do Lucas, né, pastor Lucas, eu tive rubéola, irmãos. Eu tive rubéola, não tinha sido nunca vacinada. Eu fui descobrir, eu estava com 1 mês e meio. Para a medicina, né, tinha que tirar. E eu lembro que eu orei, falei, Senhor, eu não vou fazer isso, e eu entrego meu filho nas tuas mãos, que ele seja para a glória de Deus. Foi 9 meses, 7 meses de muita prova, né, irmãos? Mas eu confiei. Uma coisa eu pedi para o Senhor, Senhor, eu quero que esse filho seja para a tua glória. Eu lembro que o médico falou, olha, no Brasil é proibido o aborto, mas quando há risco para a criança, para o filho, é um aborto legal. E eu falei para ele, olha, nem que eu não fosse crente, eu não faria. Vai ser o que Deus quiser. E Deus quis. Essa bênção. Aleluia. Então, queridos, não limite o poder de Deus, mas creia que Ele é poderoso para mudar situações, com apenas um toque, com apenas uma palavra. Aleluia. Se lance ao Senhor nesta noite. Diga o que você necessita. E depois parta para ação. Sabe? Regaça as mangas e vai. Glória a Deus, irmãos. Eu estou 7 anos lá. Nunca trazei nenhuma prestação. Reformei a clínica, trabalho. Agora Deus está me dando outros projetos que eu estou tão feliz com o que Deus está fazendo na minha vida. Porque eu não parei. Continuo marchando. E é isso que Deus quer com você também. Para que você viva grandes coisas. Às vezes você vai precisar sair da sua zona de conforto e buscar o Senhor, se lançar, se esvaziar do seu eu e ouvir a voz do Senhor, porque Ele vai dirigir a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção, e se você quer mudança, quer a primeira ação, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente, nós vamos descer, os pastores vão orar por você, nós vamos ungir a sua vida. Hoje eu quero ungir, sabe que meu olhinho está aí? Não sei se meu olhinho está aí. Vê se nessa bolsinha tem um olhinho que uma pastora foi para Israel, onde eu trouxe. E ela falou, olha, eu trouxe de presente para você. É esse aí, né? Isso, um
nardo lá de Israel, hein? Quero ungir a vida de vocês com esse óleo. Mas não é o óleo que vai fazer a diferença, é a tua atitude. Sabe, de você vir e falar: Senhor, quero mudança. Não quero mais desse jeito, eu não quero. Porque eu sei que o Senhor é a resposta para a minha necessidade. Aleluia. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança, declare que a sua esperança está no Senhor. Aleluia. Vamos buscar ao Senhor juntos. Aleluia. Para que você viva o milagre do Senhor. Aleluia. Ninguém precisa de bênção hoje. Ninguém precisa de uma nova vida. Ninguém precisa aqui levantar e andar.